Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenísia Freire. A disciplina é Artes, tá? E aí a gente vai falar sobre o capítulo 2. Foi o exercício que eu tinha deixado na aula passada, juntamente com a explicação, que a gente vai fazer aqui agora, beleza? É o seguinte, espera que meu computador está travado. Pronto, destravou. É o seguinte, a gente começa lá na página 41 do livro, tá? Vou fazer da mesma forma que a gente sempre fez. Faço a leitura, só que aí como tem atividade junto, eu vou, à medida que forem aparecendo as respostas aqui, eu vou falando, vou sinalizando para vocês. Foram 10 questões, né? Então, é só seguir que a gente vai chegar lá, beleza? Ó, vamos lá. Na página 41 tem o seguinte. Cada povo e cada grupo humano tem seu jeito de se vestir e de se enfeitar. Em muitas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. Podem também simbolizar a passagem de uma época da vida do indivíduo para outra, ou ainda o pertencimento dele a um grupo determinado. Isso a gente já vai encontrar inclusive a resposta da primeira questão, que a pergunta é: em muitas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. O que mais podem simbolizar essas artes corporais? A resposta vai ser essa: podem simbolizar também passagem de uma época da vida do indivíduo para outra, ou ainda o pertencimento dele a um grupo determinado. Isso a gente vai acabar vendo no decorrer desse capítulo 2, que é da página 40 até a página 48, em que vai ter algumas explicações sobre essa passagem da época do indivíduo, principalmente nas tribos indígenas, independente de ser Brasil, independente de ser no estrangeiro. Há um determinado momento que se atinge uma certa idade em que essas crianças, na passagem para a vida, para serem adolescentes, eles vão ter um determinado ritual. E dentro desse ritual, eles vão ter a sua pintura corporal modificada. Às vezes, durante a infância, ele utiliza um determinado tipo de pintura, mas a partir do momento que essa criança ela passa a atingir uma determinada idade, e inclusive ela pode passar a ser inserida em determinadas atividades dentro daquele grupo, dentro daquela tribo. Tipo, é uma criança, as crianças ainda não podem caçar, não podem sair para pescar, digamos assim. E aí essa mudança de idade e essa pintura que eles passam a ter no corpo vai representar justamente essa passagem, a partir do momento que eles vão poder começar a realizar certas atividades que eles não realizavam antes. Então, é uma forma de serem diferenciados dentro daquele grupo, para que as pessoas, as demais pessoas daquela tribo, possam olhar para ela e falar: ó, fulano já está com pintura de guerreiro, então ele já faz parte do grupo que sai para poder batalhar contra outras tribos, para poder defender o seu território. Então, fulano está com a pintura já de alguém que de caçador, que às vezes há também essa diferenciação dentro dessas tribos, né? Cada grupo dentro da tribo, eles têm uma atividade específica para poderem trabalhar. E o pertencimento dele a um grupo determinado é como a gente falou aqui, mas claro, há outras diferenciações sobre pertencerem a certos grupos, mas que a gente vai falar, espera convidar. Algumas formas de pintura corporal estão presentes no nosso dia a dia e são feitas para embelezar. É o caso da maquiagem em nossa sociedade. Porém, há também enfeites reservados para ocasiões especiais, como rituais, festas e até batalhas. Essa pintura corporal, quando a gente fala que o corpo é praticamente uma tela em branco, né, para que a gente possa pintar, para que a gente possa criar uma arte em cima do corpo, a maquiagem hoje ela tem também uma parte de fazer arte em cima do corpo através dessa maquiagem. Você também faz arte. Quem é que nunca viu esses vídeos no Instagram, no TikTok, que falam, que mostram isso? A pessoa sem maquiagem nenhuma,
E aí começa lá as dancinhas. Tarará, tarará, tarará. E aí, quando elas passam a mão no rosto assim, aí aparece um lado maquiado. Depois passa para outro lado e aparece um outro lado maquiado. E assim por diante. Então a maquiagem vai trazer toda essa diferenciação para a pessoa, né? E é uma forma de arte. Vocês vão ver, provavelmente algum de vocês já fez isso, assim, vou me maquiar, tal. As meninas principalmente, mas os rapazes também podem tranquilamente fazer isso. Inclusive já vi vídeos de homens fazendo maquiagens maravilhosas. Então, todo mundo pode fazer. Tem a questão das ocasiões especiais. A gente vai encontrar muito, por exemplo, na Índia. Digamos assim, na Índia a gente tem diversas pinturas corporais que vão representar a ideia de determinados rituais. O ritual do casamento, por exemplo, as mulheres elas passam até aquelas tatuagens, como se fosse uma tatuagem de rena mesmo, que são aquelas que não são permanentes, duram uma semana, 2 no máximo. Então é para uma ocasião especial. E as tribos indígenas têm muito disso, as tribos africanas têm muito disso. E por que não? Se a gente for pensar em ocasião especial, minha prima vai casar semana que vem, então, eu vou fazer uma maquiagem, vou fazer uma pintura aqui no meu corpo, no meu rosto, no meu corpo, porque é uma ocasião especial, né? Tem que aparecer bonita lá, maravilhosa, para poder arrasar na festa, né? Hoje em dia muitas pessoas marcam sua pele para sempre com tatuagens permanentes. Outras se pintam por apenas algumas horas para se juntar a uma torcida durante a partida de futebol. E a gente tem até lá na página 41 essa imagenzinha aí do povo com as caras pintadinhas para torcer para o Brasil. Foi naquele ano que o Brasil tomou 7-1, não foi? Da Alemanha. Não quero nem lembrar. Fazer o quê? O corpo, então, ele é portador de mensagens. Pintar o corpo e usar adereço de alguma forma expressa o que somos e pensamos. Mesmo quem se veste de uma maneira simples está comunicando algo. Por exemplo, que quer ser discreto e passar despercebido. Quem usa pouca maquiagem vai para uma festa também, mas passa um pouquinho menos de maquiagem, só para passar despercebido ali no cantinho, para ninguém ficar olhando e tal. Acontece. E aí a gente pula lá para a página 42, que fala sobre a tribo Maori, o povo Maori, os povos Maori, o povo Maori, lá da Nova Zelândia. E aqui diz o seguinte: o povo Maori, formado pelos primeiros habitantes das ilhas da Nova Zelândia, desenvolveu padrões de desenho constituídos de linhas curvas e espirais. Aqui a gente pode lembrar de um filme maravilhoso, que é um filme maravilhoso que traz essa ideia das pinturas corporais, que é Moana. Provavelmente alguns de vocês já assistiram Moana. E lá nesse filme, eles pertencem a uma tribo em que um dos personagens principais, o melhor amigo de Moana mesmo, ele tem diversas pinturas no corpo. Ele é um guerreiro, que vai ajudar a Moana em várias coisas, em várias batalhas, em várias frentes. E ele tem diversas pinturas pelo corpo. Tudo bem que aquelas pinturas elas vão andando de um lado para o outro, né, no corpo dele. Mas traz essa ideia das batalhas quais ele participou, ou que as batalhas da vida dele ali, que fazem parte do papel dele dentro daquela sociedade, né? E aí a gente tem o seguinte: esses padrões aparecem em sua pintura corporal permanente. Essas pinturas são permanentes, como se fossem tatuagens, basicamente. O moco, e na decoração de objetos usados no dia a dia. Moco, aí a gente já tem a resposta da segunda questão da nossa atividade. Como se chama a pintura corporal permanente utilizada pelo povo Maori, primeiros habitantes das ilhas de Nova Zelândia? Moco. M-O-K-O. E aí, claro, vai aparecer nessas pinturas não somente do corpo, mas no artesanato que eles fazem também, eles vão procurar colocar os motivos, né? Digamos assim. São essas pinturas que vão enfeitar esses artefatos que eles usam
tanto no cotidiano deles, normalmente para dentro de casa, da cozinha e tal, quanto em alguns que servem de enfeite, alguns que depois vai passar a ser artesanato mesmo para serem vendidos, né? É um meio de subsistência deles também. Os antigos chefes maori tinham o rosto coberto por tatuagens com esses padrões. E a gente lá na página 42 tem essa imagem, ó. O rosto todo, parte do corpo também que aqui aparece, vai mostrar que essa pintura faz parte dele todo. E aí, claro, quanto mais velho se é, quanto maior a importância, mais a ideia de sabedoria, inclusive, mais tatuagens o indivíduo, o chefe, o guerreiro vai possuir. Então vai ficando mais velho, vai recebendo mais tatuagem. Até chegar um momento que o corpo todo já não tem mais lugar para poder botar a tatuagem. Fazer o quê? Aí, ó, tinha o rosto coberto por tatuagens, com esses padrões. Quanto mais nobres se tornavam, mais tatuagem recebiam. Quanto mais nobre, ou seja, no passar do tempo, com a sua participação dentro daquele grupo, ele vai ganhando mais importância dentro daquele grupo, ele passa a ter cada vez mais tatuagens. Depois que a Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, a tatuagem facial se tornou menos comum e chegou a ser proibida. Se torna menos comum porque, por conta dessa influência dessa cultura ocidental, dessa cultura da Inglaterra, influenciando os povos da Nova Zelândia, eles vão acabar vendo, mas a gente não pode aceitar uma pessoa que tem tatuagem no rosto. É uma besteira, infelizmente, mas acabou surgindo essa ideia do preconceito sobre as pessoas que tinham tatuagem no rosto, né? Então, ele passou a ser menos utilizado cada vez mais menos utilizado, tá certo, né? E chegou mesmo a ser proibido durante um tempo. Atualmente, porém, muitos maori voltaram a praticá-la para demonstrar sua identificação com a cultura e dos seus antepassados. E aí então a gente vai ter a resposta de lá da terceira questão. Qual o significado das tatuagens maori para o seu povo? Essa ideia de identificação com a cultura dos antepassados. Principalmente essas pessoas mais novas que passam a utilizar essas tatuagens como uma tentativa de retomar aquilo que existia na cultura dos seus antepassados, na história do seu povo, eles passam a voltar a usar essas tatuagens, né? Que é uma forma de demonstrar o seu apreço, de demonstrar que ele faz parte daquela cultura. Pronto. Alguns padrões de desenho se difundiram pelo mundo em tatuagens corporais e estampas de roupas. Aí a gente vai ver, vai começar a ouvir falar ao longo do tempo, assim, nessa era mais moderna, nessa era mais contemporânea, algumas pessoas que têm o que chamamos de motivos tribais, roupas com motivos tribais, roupas com esse tipo de desenho, ou então tatuagens, claro, não no corpo todo, mas colocar uma tatuagem no braço, uma na perna, com motivos tribais, com esse formato, esses desenhos oriundos da história do povo maori. E aí, embora tenham sido modificados por pessoas dos lugares mais variados, ele vai acabar ganhando um outro significado, né? Não vai ser mais em relação à identificação com a cultura dos antepassados, mas sim uma simples forma de enfeite, basicamente. Aí a gente pula, lá na página 43, a gente já tem uma pergunta lá, o que é xilogravura? No Brasil, onde podemos encontrá-la? Xilogravura é uma forma tradicional de arte na cultura japonesa. E aí temos, com essa técnica, artistas como Tsukioka Yoshitoshi representavam paisagens, cenas de viagem, atores de teatro, personagens de contos e romances populares. Aí vocês veem na própria imagem, que é da tatuagem Kumun Ryuji, em 1868, o cabra lá pintando todo o corpo do outro, né? Fazendo essas xilogravuras no corpo. E aí do lado
Do ladinho ele tem a resposta lá, que a gente precisa. O que é xilogravura? Tipo de gravura em que a imagem é escavada em blocos de madeira. Esses blocos são então entintados, se passa tinta, e pressionados sobre a folha de papel para produzir várias cópias da mesma imagem. É como se fosse um carimbo. Vocês já viram como é que funciona o carimbo? A diferença é que no carimbo ele não é escavado, ele não é para dentro. Você não cava lá a madeira ou o bloquinho, a borracha, para poder imprimir esses desenhos. A lógica do carimbo é o contrário. Aí vai ser para dentro, ele é para fora. Mas vai funcionar mais ou menos a mesma ideia de você chegar e pressionar esse bloco contra um papel, e aí você vai conseguir fazer a produção dessa imagem, dessa impressão, vai fazer essa impressão no papel através dessa técnica. E aí a resposta no Brasil, onde é que podemos encontrá-la, a gente vai encontrar principalmente nos cordéis. Quem nunca viu um cordel numa banca de revista, ou lá no centro da cidade, lá no centro de Aracaju, o pessoal vendendo aqueles cordéis pendurados nas bancas de revista, pendurado em alguns varais, né, na corda, por isso até o nome cordel vem de corda, são pendurados nas cordas. Eles são feitos com essa técnica da xilogravura. Pronto. Aí nessa gravura, Yoshitoshi representou um personagem do Suikoden, romance de origem chinesa em que os heróis lutavam a favor do povo. Nessa cena, o guerreiro Shishin está sendo tatuado com a imagem de um dragão. Vocês lembram? Para quem assiste esses filmes japoneses que tem essa cultura de... como é que se chama aquele povo lá? Esqueci. Mas enfim. E aí tem esses guerreiros... No Japão a gente vê muito esse pessoal com a imagem de dragões tatuados no corpo, né? Eles fazendo parte de grupos paramilitares, digamos assim, grupos, uma espécie de milícia, uns assassinos, assim, bem... É porque eu esqueci o termo, mas tudo bem. As edições ilustradas do Suikoden tornaram-se tão populares que muitos trabalhadores japoneses daquela época passaram a se tatuar como seus heróis, uma forma de homenagear. Faz parte da cultura também dos japoneses, mas nesse momento ele passa a ganhar um outro significado, como sendo uma forma de enfeite mesmo. A gente pula lá na página 44, onde a gente encontra também a resposta da quinta questão. Na década de 60, a artista fluminense Lígia Peipe realizou projetos em que experimentava linguagens diversificadas e questionava o comportamento das pessoas. Divisor é uma obra que se toma forma quando várias pessoas se dispõem a experimentar uma vivência coletiva, passando a cabeça por um dos recortes feitos em um enorme tecido branco. O tecido unifica o grupo, transformando em um único corpo. Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira, de repente, de você pegar uma camisa grande, né? E aí duas pessoas estarem vestidas dentro da mesma camisa. E aí vocês precisam entrar em acordo para que lado vão, né? Porque se um quiser ir para o lado, o outro quiser ir para o outro, ninguém vai sair do lugar. E essa vai ser a lógica que vai acontecer aqui, nessa obra, nessa performance chamada Divisor. Porque essas pessoas elas só vão conseguir chegar a algum lugar se elas fizerem isso pensando coletivamente. Só vão conseguir andar para frente se todo mundo desse grupo andar para frente. Se uma pessoa resolver andar para trás, ele já dá uma quebrada assim, já estica esse cobertor gigante, de repente cai no chão. Ou ele mesmo é arrastado. Se metade quiser ir para o lado, metade quiser ir para o outro, ninguém sai do lugar. Então, para a resposta, tem assim, como o coletivo consegue se deslocar com o divisor? Através desse pensamento coletivo. A partir do momento que vocês tomam uma decisão, precisamos andar para frente, todo mundo, através dessa coletividade, tem que
dar esses passos para frente. Se uma pessoa resolver correr e os outros andarem, vai acabar não dando certo. Então, todo mundo tem que, através dessa vivência coletiva, através desse pensamento coletivo, todos têm que andar na mesma direção e no mesmo ritmo. Então, é assim que vai conseguir fazer esse deslocamento através dessa obra do divisor. Página 45. Em 1973, a banda de rock Secos e Molhados revolucionou a forma de colocar o corpo no palco no contexto musical brasileiro. Os músicos apresentavam-se com maquiagem e adereços extravagantes numa linguagem cênica inovadora e misturavam solos de guitarra, elementos de outros gêneros musicais e poesia. Linguagem cênica é a linguagem teatral. Cênica vem do nome cena. Onde é que a gente vê a cena? No teatro. Então, quando a gente fala em linguagem cênica, a gente fala dessa linguagem corporal um pouco mais exagerada. O uso dessas maquiagens e adereços extravagantes vai ser justamente para que eles possam chamar a atenção para eles, para que o público fique de olho assim e fala, pô, que massa, que diferente, ó. E a performance no palco vai chamar a atenção igualmente. Né? Porque não adianta você estar com a cara toda pintada lá e ficar parado cantando, ei, não sei o quê. Não, tem que participar, ser espalhafatoso, não sei o quê. Tem que ser dessa forma. E aí a gente tem lá a mistura dos solos de guitarra, né? Às vezes. Vocês já ouviram música, principalmente rock, trabalha muito com isso, que praticamente uma guitarra fala. Um solo de guitarra é quando todos os outros instrumentos, todos os outros músicos param e fica naquele momento no palco somente o guitarrista lá tocando, fazendo o solo. Solo significa a ideia de sozinho. Mas, claro, tá todo mundo no palco lá, tipo, admirando o bicho. Meu Deus, meu guitarrista toca muito, uhul! Enfim, e aí eles vão juntar outros gêneros musicais, porque até mesmo, porque na música a gente vai falar um pouquinho mais, o vira, que é da sexta questão, o vira, ele é um ritmo português. E aí a gente vai juntar com algumas nuances, algo da música popular brasileira, um pouco do rock também, que é importado de lá da Inglaterra. Então vai ser uma mistura de vários gêneros musicais. E a poesia, que ela é falada, ela é recitada. Você canta em determinados momentos, mas vão ter outros também que vai ser quase que um recital. Eles diminuem o ritmo, o volume da bateria, da guitarra, dos outros instrumentos, e passa a declamar uma poesia que faz parte da música também, né? Então, isso é uma inovação que eles fazem nessa época do surgimento dessa banda dos Secos e Molhados lá na década de 1970. A composição O Vira, em que o vocalista Ney Matogrosso cantava um vira em ritmo de rock. O que é o vira? Vamos lá. Gênero musical português dançado em grupo, no qual as pessoas giram, ora de um lado, ora para outro. Ora em torno de si mesmas, com as mãos para o alto. Seria massa a gente fazer isso na sala, né? Botar um vira assim pra galera cantar e todo mundo... pandemia. Mas enfim, ele cantava esse vira em ritmo de rock, para chamar mais atenção, né? Conquistou o público infantil, aí a resposta da sexta questão. De que forma a música buscou conquistar o público infantil? Ele conquistou o público infantil ao falar de personagens míticos como pirilampos e fadas. O que são personagens míticos? Personagens da mitologia, personagens do nosso folclore, personagens que fazem parte desse imaginário popular, mas que eles não existem de verdade. Quer dizer, será que fadas existem? Pirilampos e fadas, então, fazem parte do folclore. Eles são esses personagens míticos e que eles são retratados, eles são falados nessa música do
secos e molhados, nem Mato Grosso. E aí a sétima questão também a gente fala o seguinte, de que modo a música questiona as identidades, desafiando aquilo que estamos acostumados a ver? De que forma? Aí a resposta é um pouquinho mais abaixo, né? A música também questionava as identidades, brincando com a alternância de papéis entre o adulto e a criança, o masculino e o feminino, o mítico e o real. Como nos versos do refrão, vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisomem. Essa transformação do lobisomem homem e vice-versa, né? Então, essa ideia na própria música, se vocês tiverem respondido as questões que eu com certeza sei que vocês responderam, vão ver que durante a música se fala em certos momentos sobre isso, sobre você brincar com essa ideia do que é o ser adulto e o que é ser criança. Afinal, dentro de nós adultos sempre existe uma criança também doida para sair por aí brincando, cantando, gritando, correndo, pulando, dançando. Essa ideia do masculino e feminino também, essa inversão desses papéis. Não é à toa que a ideia de maquiagem, por exemplo, é algo que acaba sendo mais voltado para as mulheres. Mas como eu falei antes, homens também podem usar, por que não? E aí, essa pintura corporal que eles fazem para essa encenação vai fazer parte dessa brincadeira, dessa alternância dos papéis, né? Então, brincando também com o mítico e o que é real, o mito e o real, pronto. Por meio de sua forma de se apresentar no palco, o artista juntava-se às primeiras ações que buscavam afirmar o direito da expressão da liberdade. Cada um tem o direito de se expressar da forma que bem quiser entender, que bem gostar, né? Página 46. E aí a gente tem lá, para a resposta da oitava questão, inclusive. Na página 46 a gente tem assim: o artista gaúcho Carlos Vergara fotografou o Carnaval Carioca em 1975. Ele documentou o mais tradicional bloco carnavalesco do subúrbio, o Cacique de Ramos. Nesse bloco, os foliões saem com fantasias iguais, inspiradas em adornos são enfeites, de povos indígenas do Brasil e também dos Estados Unidos. Todos são considerados caciques. E aí a gente tem o seguinte, a definição de cacique é nome dado por diferentes povos indígenas do tronco tupi. Tronco é a origem tupi. A gente vai falar, povo no Brasil era o quê? Os indígenas, tupi-guarani. O tronco é tupi, que é a principal, e aí a partir dali você tem diversas direções, diversas formações de povo. E pronto, do tronco tupi, desse tronco original, tupi, ao chefe político de cada tribo. Então, cacique nada mais é do que o chefe político de determinadas tribos. Só que aqui, na ideia do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, a gente vai ter a ideia de que ninguém é visto como superior a ninguém. Todo mundo é chefe da mesma tribo. Tá todo mundo junto, não tem essa diferenciação, preto, branco, rico, pobre, homem, mulher, não. Todos ali dentro daquele grupo são considerados como caciques. A partir do momento que você está ali dentro desse grupo carnavalesco, dentro desse bloco carnavalesco, você é também um cacique. Você faz parte de toda aquela brincadeira, faz parte de toda aquela lógica, aquela união desses povos. E aí, claro, lá na pergunta a gente fala como se vestem os foliões desse bloco. Eles se vestem todos iguais, inspirados em adornos dos povos indígenas do Brasil e dos Estados Unidos. E qual o significado de cacique? É que ninguém é visto como superior a ninguém. Aí a imagem do Carlos Vergara mostra que a suspensão das regras cotidianas que acontece no carnaval permite às pessoas manifestar seus desejos. O carnaval ele é considerado como a festa mais democrática do povo, justamente porque é essa ideia de que todos podem brincar de forma igual. Você pode ser rico, pode ser pobre, mas vai estar lá dentro da folia, curtindo da mesma forma, pulando atrás de um trio, ouvindo música, dando risada, brincando, dançando, de preferência sem nenhum tipo de violência, que infelizmente a gente vê que acaba ocorrendo, mas
O carnaval ele acaba permitindo que você possa manifestar os seus desejos, se manifestar sem que nenhuma outra pessoa julgue você pela sua felicidade, pela felicidade que você está querendo demonstrar, extravasar, colocar para fora naquele momento ali, né? E aí a gente tem uma outra pergunta lá da página 46, na nona questão, que é o seguinte: a imagem da página 46, apesar de ter sido feita lá na década de 70, retrata uma discussão que ainda hoje se faz presente na nossa sociedade. Qual discussão é essa? Aí vocês veem 3 pessoas negras, 3 pessoas pretas retintas, com o corpo pintado e escrito poder. E a discussão recente que a gente vem vendo já há alguns anos sobre isso é a ideia de poder ao povo preto. O que é que isso significa? É uma ideia sobre a luta contra o racismo. Por quê? A gente sempre teve um apagamento da história da nossa cultura, da cultura de quem é preto. A gente vê não somente o processo de formação do Brasil, processo de formação de sociedade no Brasil, mas no mundo em geral, que infelizmente acabou sendo construído a partir da escravização de muitos povos negros, principalmente africanos. Aqui no Brasil a gente ainda teve em relação aos indígenas, por isso que o Bloco Cacique de Ramos ele vem com esse nome também da ideia de cacique, né? Porque é para unir também os povos indígenas como representantes da nossa cultura. E aí quando a gente fala sobre o poder ao povo preto, traz essa ideia de que também não somente as pessoas brancas que estão no poder, principalmente geralmente a gente vê muita gente branca lá no topo da hierarquia, na presidência da República, como ministros, governadores, prefeitos. A grande maioria dessas pessoas hoje que são endinheiradas, que são donos do capital, donos do dinheiro, donos de empresas, chefes, diretores, presidentes, a grande maioria são de pessoas brancas, principalmente pessoas brancas e homens. Então, quando a gente traz esse questionamento sobre poder, dar poder ao povo preto, não é querendo colocar o preto acima de todo mundo, não. Tá? É poder colocar todo mundo em pé de igualdade, para que as oportunidades elas sejam distribuídas a todos da mesma forma. Porque se a gente for parar para pensar sobre o silenciamento da população negra, a gente vai entrar numa discussão que vamos falar de muita, mas muita coisa. De repente eu vou fazer uma aula à parte sobre isso aí, eu vou conversar com o Luciano depois, lá na direção, para ver se eu posso fazer uma aulinha tratando mais sobre esse tema, né? Então, pulando lá, página 47. A artista cubana Ana Mendieta viveu desde a adolescência nos Estados Unidos como exilada. O que é exilada? Pessoa que vive longe de sua casa, cidade ou nação por vontade própria ou por ter sido obrigada a partir, sinônimo de desterrada. Na época da ditadura militar, do regime militar, acabou acontecendo muito isso, as pessoas serem exiladas por conta da perseguição política. Então, para que eles não ficassem aqui no Brasil, para serem presos ou mortos, eles fugiam do país, precisavam se exilar, precisavam ir morar em outro lugar para evitar que eles sofressem algum tipo de violência. Ana Mendieta realizou mais de 100 fotografias que registram a forma de seu corpo marcada no ambiente. A silhueta aparece no chão gramado, escavada na terra batida, na areia, em meio a uma vegetação rasteira ou desenhada com pólvora queimada pelo fogo. E por que ela faz isso? É a ideia de ser desterrada. Então, é a ideia do pertencimento a um determinado local, da raiz que se cria dentro de um determinado local. É uma performance que mostra que as raízes dela, a relação dela com a terra deveria ser respeitada, deveria existir naquele local. Né? E pronto. Para a gente finalizar
É isso mesmo? É isso mesmo. Para a gente finalizar, lá na página 48, a gente tem o seguinte. Primeiro, logo a pergunta: o que é uma performance? 10ª questão. Aí a gente tem ali do lado, tá? Performance. Tá ao contrário, né? Não sei. Que diz o seguinte: é a forma de arte em que o tema é o próprio corpo e as experiências do artista. A performance pode ser realizada diante de um público ou registrada em fotografias ou filmagens. A palavra de origem inglesa pode ser traduzida como atuação ou sequência de gestos desenvolvidos por um artista. Esse assunto será abordado no blá blá blá. E não importa. Que a gente vai falar de performance também em outro momento de nossas aulas. O artista Paulo Nazaré nasceu em Governador Valadares. Essa cidade, em Minas Gerais, se tornou conhecida pela grande quantidade de habitantes que emigraram para os Estados Unidos nas últimas décadas. Emigraram se mudaram, eles foram procurar uma melhoria de vida nos Estados Unidos. Então, lá em Governador Valadares, essa cidade de Minas, muita gente saiu para tentar ganhar a vida nos Estados Unidos. Paulo Nazaré também decidiu viajar para os Estados Unidos, mas de uma maneira diferente. Em um ato simbólico, foi andando da capital mineira, Belo Horizonte, até a cidade de Miami. Andou pra caramba, né? Sair do Brasil, vai andando, subindo tudo, até chegar lá nos Estados Unidos é bastante. Deve ter ficado cansado, deve. Seu trabalho mostra que o corpo não é apenas matéria física, mas também aquilo que ele vivencia. Aí nas palavras dele ele diz o seguinte: sou parte de cada terra por onde pisaram meus pés. Não há como separar estas terras com a linha imaginária chamada fronteira. A gente sabe que no mundo todo a gente tem diversas fronteiras, né? Se você vai andando de Minas Gerais e subindo o mapa, vai chegar um momento que você vai chegar onde? Na Bahia. Passando da Bahia mais para cima, vai chegar onde? Sergipe. E aí tem outras fronteiras também que são das próprias cidades. Ou aqui mesmo, a fronteira dentro do bairro, de um bairro para o outro. Do Jabotiana para o bairro América. Ou tem uma fronteira dentro da casa de vocês. Imagine, você está na sala e a fronteira da sala para o quarto do seu irmão, que é um local extremamente perigoso de entrar, porque seu irmão está lá trancado há 2 horas jogando, sei lá, Free Fire. E aí você abre a porta, para, tá me atrapalhando! Ah! Aí vocês brigam, cai na porrada. Mentira, ninguém faz isso, eu sei. Mas enfim, é essa ideia das fronteiras que nada mais são do que linhas imaginárias. Você não vai ter uma marcação exata ali no chão mostrando assim, ó, a partir desse local você está entrando no quarto de fulano. Não. Mas é uma ideia, você sabe até que existe uma fronteira ali, mas não necessariamente ele mostra essa fronteira como um espaço físico, como algo que mostra uma barreira. Então você está andando lá e de repente tá fazendo calor aqui do seu lado da fronteira, você passou da fronteira e de repente veio aquele frio, começou a gear, a nevar e você morre congelado. Isso não acontece. Na performance, aqui apresentada, ele se fotografou usando folhagens para se proteger do sol. Tá meio estranho, né? Eu acho que não vai proteger muita coisa, não. Paulo Nazaré é um viajante que coleta histórias, imagens e objetos e registra suas ações. Seu trabalho mostra que arte é algo que pode ser feito por qualquer um, a toda hora. Qualquer pessoa pode fazer arte. Uma performance nada mais é do que isso. A possibilidade das experimentações que você faz com o seu próprio corpo, seja através da pintura, seja através da dança, seja através do quê? De outras coisas. Você dançando balé, você dançando funk lá, balançando a cabeça e tal. Você pode fazer toda uma performance, toda uma movimentação através disso. E essa ideia também de se quebrar essa matéria física, como ele faz no que ele diz, né? Sobre a performance dele, de sair andando, chegando em outra cidade, chegando até outro país,
você faz do seu corpo não somente uma matéria física. Voltamos lá a falar do TikTok, por exemplo. E aí você tá lá no TikTok, de repente você faz uma performance com várias músicas diferentes, vários estilos diferentes. De repente tá lá tocando rock, você tá batendo cabeça, aí começa do nada a tocar um forró. Aí você muda a performance, quero bater a cabeça, vai de repente dançar um forrozinho, dois pra cá, dois pra lá. Por que não a performance? Aí muda do forró pro funk. Aí você bota a mão no joelho, dá aquela balançadinha. E aí de repente muda pra outra música lá, uma sofrência. E começa a dançar. Tudo isso são performances que vocês podem fazer. Por isso que qualquer pessoa é capaz de fazer arte. Porque os nossos corpos, eles simplesmente são telas em branco para que a gente possa produzir e reproduzir vários tipos de arte diferentes. Beleza, galera? A partir da próxima aula a gente vai lá falar sobre os povos Yanomami, sobre outras tribos, lá na página 49, mas só semana que vem. Valeu, galera. Tá? Tchau!